Meus irmãos, vamos continuar então estudando o fundamento, que são os solas da reforma. Só para lembrar, nós já vimos sola Escritura e solos Cristo. Hoje nós veremos somente a graça, ou sola gratia. E os solas, que são os lemas da reforma, apenas para recordar, eles não foram cunhados, ou seja, especificamente falado pelos reformadores. Isso é moderno. Há poucas décadas atrás foi que, de fato, irmãos piedosos buscaram, então, sintetizar, resumir as bases da reforma, especificamente no que diz respeito à salvação. E, então, eles concluíram que as bases da reforma são 5, que é sola Escritura, solus Christo, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria, que é somente a Deus a glória. Então vamos caminhar aqui no nosso terceiro pilar, que é sola gratia. Então ali nós temos as mãos, como se fossem as mãos de Cristo, o alfa e o ômega, que de fato é quem faz crescer a igreja, quem faz nascer e crescer o povo de Deus. Eu vou começar lendo o texto de Romanos 9:16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, a salvação não depende daqueles que desejam, nem mesmo dos que trabalham por ela, mas de Deus em usar a sua misericórdia. Bom, o homem inicia e participa de sua salvação, ou é Deus somente quem inicia e completa a salvação de pecadores, de modo que toda obra seja atribuída somente à graça soberana? Essa é a pergunta do nosso tema, do assunto dessa manhã. O homem participa da sua salvação, ou é uma obra exclusivamente de Deus, e por isso toda honra e glória é atribuída apenas a Deus e a sua graça, que é derramada sobre nossas vidas? Essa pergunta ela é extremamente importante, e essa pergunta foi feita na Reforma. Lutero, por exemplo, ele escreveu um livro, inclusive para contestar, foi um debate que ele teve com Erasmo de Roterdã, e ele escreveu um livro chamado Vontade Escrava, ou Vontade Cativa. No português, esse livro tem o título de Nascido Escravo. É excelente esse livro. E Lutero, então, foi o primeiro a levantar-se para defender que a salvação, o primeiro na reforma, porque outros já tinham feito isso no passado, mas o primeiro que foi levantado para falar sobre a salvação como sendo uma obra exclusivamente iniciada e completada por Deus somente por meio da sua graça. Então, Lutero insistia que um pecador é incapaz de prover ou mesmo de se apropriar da salvação. Se apropriar é porque Lutero está também visando algo que era anunciado naqueles dias, e que de fato é bíblico. Você se apropria pela fé de alguma bênção divina, e é verdade, Deus nos dá fé para que nós possuamos uma graça que nos foi dada em Cristo. Mas o que Lutero está dizendo é que nem mesmo se fosse possível possuir fé, o homem possuiria alguma coisa, ou se apropriaria de alguma coisa, que não fosse primeiramente dada a ele pelo Senhor Deus e unicamente pela sua graça. Então, essa pregação chocou a igreja romana, porque ela defendia o oposto, e ela então foi um dos temas de maior atrito entre Lutero e o clero da época.
O ensino de Lutero, então, foi um ataque ao sistema romano de indulgências. Isso aqui tudo, a igreja nunca negou que, de fato, o homem era salvo pela fé em Cristo. O problema é que eles acrescentaram obras que o homem podia fazer para cooperar com Deus em sua salvação. Então, foi criado um sistema ativo de cooperação com Deus para a própria salvação. Então, a pregação de Lutero e dos demais reformadores foi um ataque ao sistema das indulgências, de comprar a salvação ou o perdão, as peregrinações que também eram ensinadas a serem feitas, porque isso de fato contava pontos para a salvação, as penitências. Para os irmãos terem uma ideia, havia momentos do ano que as pessoas, e aquelas pessoas que queriam se mostrar mais piedosas, mais crentes, eles às vezes saíam na cidade se flagelando, se cortando, para mostrar então uma prática penitencial, ou seja, como aquele indivíduo estava logrando êxito para alcançar a sua salvação. Os jejuns, que não tem nada a ver com o ensino bíblico acerca do jejum, mas era ensinado, e por isso que nos mosteiros havia isso, a prática da oração e do jejum como um elemento cooperador para a salvação. O purgatório, que foi uma doutrina criada, para apaziguar os ânimos dos vivos sobre o estado dos mortos, que alguém tivesse alguma dúvida sobre estes, e a própria ideia da mariolatria, que é a intercessão de Maria pelos homens. Então tudo isso apontava para uma salvação pelas obras, Tudo isso então visava uma salvação pelas obras. Mas a pergunta que nós também devemos fazer nessa manhã é: quando nasceu o sistema de salvação pelas obras? Quando é que esse negócio nasceu e como é que esse negócio cresceu dentro da igreja? Então, eu vou ser bem rápido por conta do nosso tempo, ou seja, eu não vou adentrar profundamente. Mas a ideia de salvação pelas obras, ela nasce no século III da era cristã, com um indivíduo chamado Pelágio. Pelágio entendeu que quem morreu em Gênesis não foi a humanidade, foi Adão. E se vocês acham que Piaget foi o grande intelectual que descobriu a bondade humana, estão errados. Ele apenas repetiu as palavras de Pelágio, de outra forma, com a ideia da tábula rasa ou folha em branco. Acho que é Piaget, Pelágio diz que o homem nasce bom, mas como ele convive com homens que são pecadores, então ele aprende a pecar. É daí que vem o conceito católico de que o conceito bíblico é: eu peco porque sou pecador. O conceito católico é o contrário: sou pecador porque peco. Entendem a diferença? Sou porque faço, não porque de fato sou. Então, Pelágio ensinou isso abertamente, que o homem era bom, que ele podia escolher Deus, mas que ele era levado ao mal pelo convívio com os pais. Ou seja, os filhos de Adão nasceram bons. Por que se tornaram pecadores? Porque Adão era pecador, então aí eles aprenderam a pecar. Aí os filhos de Adão tiveram filhos bons. Por que esses filhos são pecadores? Porque aprenderam a pecar com os seus pais. Então assim sucessivamente. A igreja naqueles dias condenou a heresia pelagiana, porque Pelágio praticamente aniquilou o conceito de pecado nas escrituras, e o conceito de morte. Então a igreja, ela no seu ensino, nos concílios, ela condenou o Pelágio e o seu ensino. Então é conhecido na história como a heresia pelagiana. O problema é que ele ensinou isso muito tempo, ou seja, ele plantou a semente. E depois de algum tempo a semente cresceu, se fortaleceu e apareceu na igreja novamente. Porém, como tinha uma tesoura, por isso que eu estou usando a ilustração de árvore, como tinha a tesoura
do concílio passado que havia decretado isso como uma heresia, então eles fizeram uma pequena alteração, houve uma mudança. E isso passou a ser chamado então de semi-pelagianismo, que é a teologia oficial adotada pela Igreja Católica Romana. Diga-se de passagem, irmãos, e é para tristeza, não estou condenando ninguém, boa parte das igrejas dos nossos dias são semi-pelagianas, tá? Infelizmente. Não vou dar nome, mas grande parte e eu não estou me referindo a uma igreja específica, estou me referindo a denominações inteiras, elas são semi-pelagianas. Ok, então, o semi-pelagianismo reconhece que o homem morreu, contudo ainda há um vestígio de bondade nele, com a graça batismal recebida, por isso, é daí que vem os conceitos de batizar na infância, para não morrer, não sei o quê. Então, quando a criança é batizada, ela recebe uma bênção, e essa bênção o capacita a crer, juntamente com as obras que ela fará, que aí é todo o sistema desenvolvido, né? Das penitências, dos sacramentos e tudo mais. Então, no final, o indivíduo alcança a salvação. Bom, então, em linhas gerais, para resumir a nossa história, essa é a pregação do semi-pelagianismo. Quando eu chegar nos dias modernos, os irmãos vão perceber melhor. Então, a ênfase, ou a pregação do semi-pelagianismo ficou conhecida na Reforma pelo lema Faciet cudo a Rebeca que sabe pronunciar melhor o latim, né? Ou Rafael, né? Vai lá, Rafael, pronuncia para nós aí. Tá lá. Espera aí, vai chegar. Chegou. Exato. Que é o quê? Aqueles que fazem o que lhes é possível fazer, Deus não negará a sua graça. Tem um adágio popular que é uma praga, mas todos nós ensinamos aos nossos filhos, sem nunca perceber isso, que diz o seguinte: quem cedo madruga, acontece o quê? Deus ajuda. Não. Isso é errado, gente. Quem cedo madruga, acorda cedo, ele vai ter mais tempo para fazer as obrigações dele, mas a graça divina não é dada porque alguém acordou cedo. A gente nem entende por que essas coisas vêm, né? Muitas vezes. Mas prossigamos. Então, na Idade Média, a graça, na mente medieval, era semelhante a uma substância infundida, ou seja, despejada nos crentes, a fim de transformá-los à medida que cooperavam com ela. Ou seja, eu coopero com Deus e Ele derrama alguma coisa em mim. Se você encontrar alguma semelhança no que eu estou dizendo com o que você crê, é porque você tem um pezinho no semi-pelagianismo, então tem que jogar fora. Tá? É diferente do que a Bíblia ensina sobre a ação do Espírito em nós, nos capacitando a cumprir o nosso dever. Aqui não é o Espírito capacitando a cumprir o dever, é o Espírito pagando a quem fez o seu dever. Percebe a diferença? Coisas diferentes. Continuando então. Então o crente comum poderia fazer uso de um pouco da graça. Por quê? Porque é um crente comum, ou seja, aquela pessoa que não tem muitos... ele não se flagela muito, ele não tem dinheiro para pagar a indulgência, ele não tinha condição de ir a Roma ou de fazer alguma peregrinação, então um crente comum. Mas o crente devoto, não. O crente devoto poderia conservar a graça pelo seu zelo extraordinário e com técnicas espirituais preciosíssimas. Os irmãos terem uma ideia, o Brasil teve um problema sério no final de 1800 para a entrada de 1900. A igreja no Brasil, a igreja católica, os crentes entendiam que a salvação, um dos elementos que salvava alguém era ser enterrado na igreja.
Então a igreja teve um problema sanitário. As cidades começaram a crescer. Os irmãos tentem lembrar da história. Houve um período que majoritariamente a população era rural, então o cemitério era nos fundos da igreja, mas era uma área rural. Então não tinha implicações com a questão sanitária. As pessoas moravam de forma mais espalhadas e etc. No êxodo do rural para a cidade, então você vai tendo aglomerações e a fé nesse quesito continua. E as pessoas mais santas ou que pagavam muitas vezes eram enterradas dentro da igreja, na parte aqui de cima. Então houve um problema sanitário para resolver, porque você tem abastecimento de água, você tem agora fedentina, você tem um problema para resolver. Mais perto do altar ela seria sepultada, exato. Exato. Isso foi um problema sério. Poucos governadores do Brasil, na época, que eram presidentes do Estado, trataram desse problema. Então, assim, em muitos lugares isso aí se arrastou por décadas. Só para os irmãos entenderem a mente de alguém que não tem Cristo absolutamente como seu Salvador, mas alguém que está trabalhando para cooperar com Cristo para a sua salvação. Então, o zelo poderia levar alguém a conservar a graça, não é? A depender do que ele fazia. Mas houve um homem, lá por volta do século XI, 11º, chamado Anselmo de Aosta. Anselmo, apesar de ser da corrente beneditina, não é? Ele era um agostiniano de alma, ou seja, alguém que foi muito influenciado pelo pensamento e a teologia de Agostinho. E Anselmo então dizia: vocês ainda não consideraram a enormidade do seu pecado. Então Anselmo foi levantado por Deus como sendo uma voz para tentar frear a loucura do semipelagianismo, mas ele não foi ouvido. Então, as palavras de Anselmo não foram ouvidas pela igreja medieval, né, da igreja da Idade Média, e o mesmo tem acontecido com o protestantismo hoje. Aí agora eu não vou mais falar de catolicismo romano, mas eu estou falando agora de protestantes hoje. O que se vê hoje de forma geral na igreja protestante? O enfraquecimento da doutrina do pecado, não se fala mais de pecado. Lembre-se, se você não é pecador, você pode cooperar para ir para o céu. Você não precisa de um salvador absoluto, você pode se salvar. O enfraquecimento da doutrina do pecado e a ausência de condenação eterna do homem na pregação, a graça soberana de Deus está sendo reduzida gradativamente a uma consequência. Deus faz ou dá, ou seja, você faz ou dá e Deus te recompensa. É isso que está acontecendo com a graça divina. A pregação não condena mais aquele que não crê em Cristo, mas ela alisa, ela afaga, ela diz que você é bom e que Deus vai engolir a sua justiça para te salvar, porque você é bom. Então dê e Deus te dá. Essa expressão, você faz ou dá e Deus te recompensa, não é só na teologia da prosperidade, é também com relação à salvação. Muitos crentes creem que são pessoas verdadeiramente cristãs. Por que creem em Cristo? Não, porque não fuma, não bebe, nunca matou ninguém. Grande vantagem, não é? Há uma recusa da graça divina e da voz de Cristo e da pessoa de Cristo em troca das virtudes do próprio indivíduo. Ok, mas como isso aconteceu, né? Como o pecado, né? Ou o que aconteceu com o pecado na igreja protestante? Há vários fatores que enfraqueceram a doutrina do pecado na igreja protestante, mas eu vou me referir a um só de todos eles, porque é o que talvez esteja mais conectado com isso. Todos estão, mas um
talvez seja aquele que está mais ligado. Então, o que aconteceu? O desaparecimento do pecado está relacionado com um personagem do segundo avivamento. Aqui eu estou falando do finalzinho de 1800, entrada de 1900. É o segundo avivamento na América do Norte, não é? E o nome desse indivíduo chama-se Charles Finney. Charles Finney. Foi Finney quem disse: nada existe na religião além das forças comuns da natureza. Nada. É só isso e nada mais. Portanto, para Finney, o reavivamento, a conversão de grande grupo de pecadores era o resultado puramente filosófico do uso certo dos meios constituídos, ou seja, das forças comuns da natureza. Isso aqui foi o alicerce, o fundamento daquilo que hoje nós conhecemos como o emprego da neurolinguística, essas porcarias que são usadas na igreja para convencer as pessoas. É isso aqui que ele fez. Ele foi o pioneiro nesse negócio. O que Finney defendia, e ele tinha, era a técnica de conversão. Ele ensinava isso, uma técnica de conversão. É aqui que nasce o apelo. É por isso que nós não fazemos apelo, porque nós não somos semi-pelagianos. Venha a Cristo, venha nada, arrependa-se do seu pecado. Pode ser que ele se apiede e você seja um eleito. É aqui que nascem essas coisas. O pessoal acha que o pessoal de hoje é que é grandes estrelas, com luzes baixas, e som na hora da pregação, parede preta e não sei o quê. Não, eles estão imitando o Finney. Eles estão melhorando o Finney. Somente isso. É aqui. O que Finney fez, irmãos, foi defender um evangelismo pragmático, ou seja, faz aquilo que dá certo, e um evangelismo naturalista. Naturalista é de natureza, é do homem. Ou seja, fala aquilo que a natureza tem e recebe, e ele vai aceitar. Isso está impregnado em todos os cantos da sociedade. É aqui que nasce esse negócio de disciplina positiva. Por quê? Porque não vê o mal na criança. O que é que ele vê? Ele vê uma pessoa boa. Ele vê uma pessoa boa, desconsiderando Cristo, o Evangelho e o próprio estado espiritual da criança, por exemplo, e o destino eterno dela. Então foi Finney, aquele miserável lazarento, que deu início a toda essa desgraça que nós estamos vendo nos nossos dias, de um evangelismo pragmático, antropocêntrico. Foi ele quem deu o pontapé inicial. E assim, não citando, mas o pentecostalismo nasce aqui. E nasce com essa cara. Os estudiosos sociológicos que estudam a religião mostraram a influência positiva das igrejas pentecostais na sociedade. Por quê? Porque aí o pedreiro que não tem voz na sociedade tem voz na igreja. E eles acharam que isso foi um máximo, foi um avanço social. Olha, nada contra o pedreiro, mas se ele não for um pastor ordenado, é um problema sério para a igreja, porque esse camarada vai edificar coisas extremamente perigosas. Almas serão fundamentadas num erro que talvez perdure por séculos. Então, só para os irmãos perceberem o naturalismo que a gente tanto condena em certas áreas, mas não condena na igreja, não é? Muitos crentes condenam o naturalismo em várias áreas da vida, mas esquecem de olhar que o evangelho hoje, ou o evangelismo praticado por muitas denominações e igrejas em particular, é um evangelho naturalista, puramente naturalista, antropocêntrico, tentando despertar apenas o que já existe no homem. Era isso que Finney dizia, não é? É por isso que pastores fazem cursos para coach, é por isso que pastores fazem curso de administração secular para administrar a igreja, é por isso que pastores fazem curso para gerir pessoas sob as bases pagãs e mundanas. Por quê? Porque eles precisam despertar o melhor nas pessoas, o melhor que já está nelas, e não o que Cristo lhes dá pela sua graça. Então, esse é um problema que nós temos. O que acontece então? Então, a reforma precisou afirmar a salvação absolutamente como uma obra da graça de Deus, e é o que nós precisamos também.
A Reforma insistia que a salvação era uma obra puramente teocêntrica, ou seja, de Deus. A Reforma exaltou a doutrina que muitos presbiterianos às vezes têm vergonha, têm medo, porque são semi-pelagianos. Mas a Reforma exaltou uma doutrina gloriosa, chamada eleição. Por que um pecador é salvo se ele é um pecador? É porque Deus o elegeu. Como é que Deus, que é todo santo, vai dar seu filho por alguém que não presta? Qual é a explicação para isso? Uma, é porque Ele elegeu, é porque Ele escolheu, livremente, graciosamente, puramente por amor. Examine o seu coração. Você tem dúvidas com relação à eleição? Não é por outra razão senão você acha que Deus é obrigado a fazer o bem a alguém. Ele não é obrigado a nada. Ele é Deus, Ele não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a dar nada a ninguém. A Reforma exaltou a soberania de Deus, a sua eleição e a sua glória. A Reforma condenou esse negócio de rebaixar Deus para ascender, para levantar o homem, com livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Quanto à salvação, não existe livre-arbítrio. Todos nascem escravos, vontade cativa ao pecado, mortos, como disse Paulo aos Romanos. E enquanto Deus não lhes dá vida, eles não podem fazer nada. A salvação é unicamente pela graça e precisa ser afirmada pela igreja hoje. Nossa pregação necessita ecoar que aqueles que recebem graça não são apenas pecadores indignos e sem esperança, são rebeldes hostis que estão contra Deus, possuem um coração mau e uma péssima lista de obras. Os homens não são apenas indignos da salvação, eles são maus. E a lista do que eles fazem de bom é ruim, essa lista é ruim. Então, quando essa lista que é ruim soma-se ao que eles fazem de mal, então você tem o resultado final desse indivíduo. Nós precisamos afirmar que Deus não é obrigado a ser amável e gracioso com ninguém. Deus não é obrigado a ser amável nem gracioso com ninguém. Isso é uma tolice nossa. Mas quando Deus derrama seu amor nos nossos corações, faz unicamente por causa da sua misericórdia e porque Ele desejou salvar. Ele desejou salvar. A salvação muda para sempre a vida do salvo. Ele resgata e liberta do pecado pela graça soberana, mas é graça e graça somente. A salvação é uma obra monergística, ou seja, ela tem apenas um único personagem ativo, uma única força ativa. Não é sinergística, como creem os semipelagianos. Os arminianos são semipelagianos, tá? De plantão. A salvação ela é monergística. Só uma pessoa age. Deus. O Deus triuno da salvação deseja e aplica graciosamente sua salvação a pecadores culpados e desprezíveis, transformando suas vidas de tal modo que se regozijem nele e vivam para ele. É somente depois que Deus nos alcança e nos tira da nossa miséria é que de fato nós podemos viver para Ele e servi-lo. Enquanto isso, não. Enquanto isso, não. Ah, mas ele vai à igreja. Olha, sem Cristo, o problema é dele que vai à igreja. Cada vez que ele vai à igreja, amplia ainda mais a condenação dele. Sem Cristo, não há de fato salvação. Nós precisamos afirmar que a salvação é unicamente pela graça soberana. Se a graça de Deus não é livre e soberana, ela não é graça. Se Deus dá alguma coisa a alguém, porque se alguém trabalha e coopera com Ele, então Ele não está dando nada, Ele está simplesmente cumprindo o seu dever.
O Senhor Jesus, quando tratou da parábola dos lavradores, ele ensinou esse princípio. Ele disse que o homem contratou pessoas para trabalhar e o pessoal chegou 6 da manhã, no nascer do sol. Depois ele saiu, contratou outros que chegaram 9 da manhã. Depois meio-dia e outros 3 da tarde. Deu 5 horas, ele foi pagar e pagou a mesma coisa para cada um. Aí o pessoal que chegou mais cedo disse: não, isso é injusto, eu trabalhei o dia todo. Por que o que chegou 3 horas vai ganhar o mesmo que eu que passei o dia todo? Qual é a resposta? Olha, você vê com maldade o fato de eu ser bom? O que te importa se eu quero dar a ele o mesmo que eu acertei contigo? Eu não acertei com você só 1 denário por dia? Então estou te pagando. Qual é o teu problema se eu quero dar a mesma coisa a esse que chegou 3 horas? Então o Senhor estava ensinando a graça, o princípio da graça. Ele dá a quem Ele quer, segundo como Ele quer e para o seu louvor. Se a graça não é livre e soberana, ela não é graça. Então esse negócio de eu coopero para a salvação, a minha salvação tem a ver com minhas obras, porque olha como eu sou bonzinho, sou um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Então, se for assim, a salvação é mérito. E aí Deus não tem nada de bom nem gracioso, Ele está apenas cumprindo a lei da causa e consequência. Para Ele ser gracioso, a salvação tem que ser unicamente pela graça, e esta livre e soberana. Deus nos salva não por causa de alguma coisa possível ou factual. Possível é o que você vai fazer, factual é o que você faz ou já fez. Prevista ou pré-ordenada em nós, como querem os semipelagianos e os arminianos. Não, Ele nos salva totalmente e unicamente segundo o seu amor, o seu amável beneplácito. Acabou. Essa história de que Deus viu que eu ia crer, meu filho, você nem podia existir, como é que você podia crer? Se a sua existência depende de Deus querer que você exista, como é que você ia crer sem Ele querer que você cresça? É ilógico, é irracional. Isso é uma tentativa de Caim de querer descer Deus do seu trono e ele ascender ao trono. Foi assim que o diabo fez, e é assim que aqueles que não querem depender de Cristo para a sua salvação fazem. Eles imitam Satanás. Mesma coisa. Os homens não querem Cristo como seu único Salvador. Por quê? Porque isso humilha. Você depender de alguém é muito humilhante. Mas o que é honroso? Não, eu colaboro com Deus. Olha que negócio grande. Então, eu colaboro com Deus. Será mesmo que o homem coopera com Deus na sua obra de salvação? Nós não podemos ler todos os textos, eu vou apenas mencioná-los, mas aí os irmãos ficam como dever de casa. O apóstolo Paulo, respondendo essa pergunta na carta aos Romanos, no capítulo 4, no verso 16, ele disse: segundo a graça, por meio da fé, judeus e gentios são feitos co-herdeiros do reino de Deus com o crente Abraão. É segundo a graça. Acabou. Não tem obras. Em Romanos 5,2, Paulo diz que Deus estabeleceu a paz com os pecadores. Quem estabeleceu a paz? Foi Deus com os pecadores. Em Romanos 5, verso 20, verso 21 e o capítulo 6, verso 14, o apóstolo diz que pela graça foi que Deus operou a verdadeira e duradoura liberdade do domínio do pecado. É pela graça que nós somos livres do pecado. Não é porque escolhemos fazer alguma coisa de boa ou de bom. É pela graça, unicamente por ela, que o Senhor operou a verdadeira e duradoura liberdade ou libertação do domínio do pecado. Em Romanos 12,6, o apóstolo diz que pela graça Deus nos capacita com diferentes dons. Você tem alguma coisa que é útil na igreja? Pois isso não é seu, meu filho, isso te foi dado. É pela graça, Ele deu diferentes dons, porque Ele é gracioso para equipar, para capacitar a sua igreja
a dar testemunho do seu nome neste mundo e a glorificá-lo. É pela graça, tudo é pela graça. Em Romanos 11, versos 5 e 6, o apóstolo disse que a graça remonta a épocas anteriores à criação. Ou seja, ele está falando do tempo de quando não existia o tempo, ou seja, daquilo que é chamado na teologia de o conselho da paz, onde só Pai, Filho e Espírito estavam. E foi lá, nesse tempo, quando não existia tempo, que Deus decidiu graciosamente ser gracioso e eleger pessoas para a salvação. A graça, então, é o fundamento da eleição. É pela graça, e somente pela graça. Somente pela graça somos confortados. Um pastor, um grande erudito presbiteriano escocês do século XVII, interpretando o texto de Filipenses 1,6, que é um texto que eu acho que assim como o texto que proíbe as imagens, os católicos rasgam, esse texto deve ser rasgado da Bíblia de quem é semi-pelagiano, que o texto diz que Deus é quem faz e trabalha para que a obra continue, e Ele é quem vai levar até o final, não é? Não é assim que Paulo disse em Filipenses 1,6? Paulo disse assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, não foi o homem, foi ele que começou a boa obra em vós. O que é que ele vai fazer? Ele vai completá-la até o dia final. Então ele é quem começa e ele é quem continua perseverando para que ela vá até o final, e ele é quem consuma. Então Rutherford disse, a semente de Deus produzirá a colheita de Deus. Ela é de Deus, a semente, e ela vai dar aquilo que Ele determinou que ela produza. É somente pela graça que podemos ancorar nossas almas na verdade de Romanos 8,31. Como é que uma pessoa que não crê que a salvação é pela graça pode dizer Deus é por mim? Como é que ele pode dizer isso? Ele não pode dizer isso. Se ele coopera para a sua salvação, Deus nunca é por ele, porque Deus está sempre esperando o melhor dele. Somente alguém que crê na salvação unicamente pela graça, na pessoa de Cristo, pode de fato descansar a sua alma dos temores, das tentações, inclusive no dia da morte, ele pode dizer como Paulo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Nem o meu pecado pode ser contra mim, porque Cristo é por mim. Cristo é por mim. Somente pela graça somos convertidos. Efésios 2, de 8 a 10, todos conhecem esse texto. Somente pela graça somos chamados à santidade, o apóstolo Pedro tratou sobre isso, 2 de Pedro 3,18. E somente pela graça nossas almas são habilitadas pela presença e obra do Espírito a servir a Deus, Filipenses 3, de 12 a 21. É pela graça, unicamente pela graça. Sem a graça não há fé, não há salvação, não há de fato um pastor e um rebanho. A graça destrói o nosso orgulho, porque ela nos sujeita a Deus. A graça destrói o nosso orgulho, porque ela nos curva diante de Deus. Aquilo que nós veremos no dia do juízo, quando os ímpios estiverem de joelhos, reconhecendo Cristo como o Senhor dos céus e da terra, é isso que a graça faz conosco. Mas ela faz isso conosco para a salvação, e ela fará isso com eles no dia do juízo para a condenação deles. A graça destrói o nosso orgulho. Somente a salvação pela graça exalta Deus e nos torna verdadeiros beneficiários do seu amor. Porque se não é pela graça, então eu não sou um beneficiário, eu apenas estou recebendo o que me é de direito. Ninguém que não crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, inteiramente pela graça, pode dizer, Deus me ama.
Quem coopera com a salvação, no máximo que ele pode dizer é: Deus está me dando o que eu mereço. É o fruto do meu trabalho, é o resultado dos meus braços. Somente pode dizer: eu sou um amado de Deus, aqueles que creem verdadeiramente que são salvos pela graça, através da fé na pessoa de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Redentor. Qual é a conclusão de tudo isso, irmãos? A conclusão é que nós temos um desafio. O primeiro é o diário, de todos os dias, lutar contra a tentação do nosso próprio coração de sermos pelagianos, de nos enxergarmos bons. Você não é bom, acredite em mim. Quer dizer, acredite na Escritura. Você não é bom, desconfie de você mesmo. Confie em Cristo. Esse é o nosso primeiro desafio. É rejeitar as ofertas de Satanás, do pelagianismo. E essas ofertas são diárias. Eu acho que o pessoal dos bancos, e do marketing aprenderam com o diabo, porque eles também são insistentes nas ofertas, E se existe uma virtude em Satanás é esta: ele é extremamente perseverante, não é? Porque todos os dias ele bate na nossa porta, nos oferecendo o seu produto, nos oferecendo as suas tentações, as suas armadilhas, muito bem produzidas, muito bem embaladas. Os rótulos são sempre muito atrativos. Então esse é o primeiro desafio. Todos os dias esse é o nosso primeiro desafio. Rejeitar a oferta diabólica de que nós somos bons. Segundo, a igreja, agora como corpo, nós temos um desafio. E esse desafio é como igreja, como congregação. É um desafio glorioso, porque é bíblico e é santo, exalta Cristo, mas é um desafio extremamente difícil. É um desafio que vai nos custar algumas coisas. Então, seria bom que todos os presbíteros estivessem aqui. Mas esse desafio vai nos custar algumas coisas, a começar pela liderança da igreja. Honrar a Deus afirmando a salvação somente pela graça vai nos custar algumas coisas. Vai nos custar pessoas irem embora, vai nos custar membros não quererem ficar na igreja, vai nos custar acusações de radicalismo, vai nos custar pessoas que nos falarão mal, quer dizer, nos oferecerão as suas calúnias. Então, nós precisamos tomar essa decisão de honrar o Senhor e afirmar a salvação unicamente pela graça. Isso começa pela liderança, depois passa para o resto da igreja, para os membros. E assim, então, nós daremos bom testemunho nessa cidade do Evangelho e da glória de Cristo. Segundo, nós vamos nos dispor a sofrer por essa verdade, como eu mencionei. Não é? Já que cada vez mais o Evangelho que enxerga o homem bom e é capaz de ir a Deus é anunciado. Então, certamente, outras igrejas vão reclamar conosco, não é? Nós não vamos poder participar de certas coisas. Tem vários movimentos que acontecem na nossa cidade, que são propostos, eu esqueci a sigla, mas é pelo Sindicato dos Pastores de Marialva, que nós não podemos participar. Não pode. A caminhada, a passeata, como é o nome? A marcha para... Aquilo ali é uma coisa tão desgraçada e diabólica que o pessoal nem sabe o que é. Aquilo ali vem de uma crença antiga de demônios territoriais. E de uma crença errada da promessa que foi feita a Josué: onde tu botar a planta do teu pé, ali é seu. Olha que burrice o negócio daquele. Aquilo foi feito, a promessa foi feita para Josué porque ele era um tipo de Cristo que estava levando o povo para dentro da terra prometida. Pois isso é trazido para cá. E os crentes saem marchando e cantando. Vocês acham que é o quê? É uma reestilização da queda dos muros de Jericó. Vocês acreditam numa besteira dessa?
E também, mas a marcha tem seu fundamento nessa loucura. Sabe? Os homens querem conquistar e não servir. Então isso vai custar de nós isso. Não vamos poder participar de muitas coisas. Não é? Necessitaremos de coragem para afirmar a salvação unicamente pela graça, enquanto resolutamente rejeitamos todo e qualquer sistema marcado pelo pensamento de Finney, que honra o homem à custa de Deus e sua graça. O que tem havido hoje, na maioria das igrejas, é uma honra do ser humano, à custa de Deus e da sua graça. Então, nós precisaremos e devemos estar dispostos a sofrer por isso. Porque a partir de hoje, não se engane, a corda vai ficar mais estreita para o nosso lado. Então, nós precisamos decidir se honraremos a Deus ou aos homens. Eu quero concluir com a palavra do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, verso 44, o Senhor tratando sobre o pão da vida e contestando a murmuração incrédula dos fariseus. Eles eram um bando de incrédulos. Então o Senhor disse assim, João 6, 44, Cristo disse: ninguém pode vir a mim se não for bom, se não dizimar, se não for uma pessoa de sucesso. É isso que está escrito aí? Não. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. A salvação é unicamente pela graça, nada mais. Somente pela graça. Você crê nisso? Então viva pela graça. Ame a graça. Ame Cristo. E decida-se por Ele e para Ele até o dia da sua morte.